Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao canal Creia na Palavra. Hoje vamos mergulhar na história de um homem que todos nós conhecemos, mas talvez não da maneira como deveríamos. Um homem de contrastes, de fé fervorosa e de quedas devastadoras. Estou falando de Simão Pedro. Pense comigo. Pedro foi o primeiro a ter a revelação de quem Jesus realmente era. Enquanto todos ainda estavam confusos, ele declarou: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Que momento poderoso! Foi Pedro quem teve a audácia de sair do barco em meio a uma tempestade para andar sobre as águas em direção ao Mestre. Ele tinha uma coragem que incendiava. Ele prometeu, com toda a sinceridade do seu coração, que estaria com Jesus até a morte, que jamais o abandonaria. Mas a Bíblia não esconde as nossas fraquezas, e a história de Pedro é a prova disso. Na noite mais crucial da história da humanidade, na hora em que Jesus mais precisava de apoio, Pedro também foi o primeiro a falhar de forma espetacular. O homem que jurou lealdade eterna foi o mesmo que por 3 vezes disse: "Eu não conheço esse homem." Imagine a cena, o frio daquela noite em Jerusalém. Não era nada perto do frio que tomou a alma de Pedro quando ele ouviu o galo cantar. Aquele som não foi apenas o anúncio de um novo dia, foi o eco da sua própria traição. O olhar de Jesus, cheio de dor e amor, cruzou com o dele. E naquele instante, o mundo de Pedro desabou. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Não foi um choro qualquer. Foi o choro de um coração quebrado, de alguém que se deu conta da profundidade do seu próprio fracasso. A vergonha deve tê-lo consumido, o medo, a culpa, a sensação de ser um impostor. Como eu pude fazer isso? Eu, que andei com ele, que vi os milagres, que toquei nele. Pedro não caiu diante de uma espada ou de uma multidão enfurecida. Ele caiu diante de uma simples pergunta de uma serva. Ele caiu diante do próprio medo. E aqui está o ponto que transforma tudo. Enquanto Pedro se escondia, mergulhado em sua dor e vergonha, convencido de que tudo estava acabado para ele, Jesus já estava planejando a sua volta por cima. A morte na cruz não foi o fim da história de Jesus, e a negação de Pedro não seria o fim da história dele. Depois da ressurreição, a cena muda. Estamos à beira do Mar da Galileia, o mesmo lugar onde a jornada de Pedro com Jesus começou, quando ele foi chamado para ser pescador de homens. O cheiro do peixe assando na brasa, o som suave das ondas. E então, Jesus aparece. Ele não chega com acusações. Ele não joga o erro na cara de Pedro. Pelo contrário, ele prepara uma refeição. E depois, com toda a ternura do mundo, ele olha nos olhos daquele amigo que o negou e faz uma pergunta simples, mas profunda. "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Perceba a beleza disso. Jesus não perguntou: "Pedro, por que você me negou?" Ou "Você se arrepende do que fez?" A pergunta foi sobre amor. Não era uma cobrança. Era um convite para um recomeço. Era Jesus dizendo: "Pedro, o seu fracasso não define quem você é. O que define a nossa relação é o amor." 3 vezes Pedro negou. E por 3 vezes Jesus lhe deu a oportunidade de afirmar o seu amor. A cada "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo", uma camada de vergonha era removida. A cada "Apacenta as minhas ovelhas", uma nova camada de propósito era restaurada. Aquele que havia caído de forma tão humilhante foi levantado pelo próprio Mestre. O pescador, que se sentia inútil e quebrado, se tornou a rocha, o líder que guiaria a igreja primitiva. A história de Pedro é um recado direto de Deus para o seu coração hoje. Talvez você, assim como ele, tenha feito promessas a Deus que não conseguiu cumprir. Talvez você tenha caído e a vergonha pelo seu erro te impede de se aproximar de Deus. Você pode estar se sentindo um fracasso, pensando que foi longe demais, que não tem mais conserto. Mas eu quero que você ouça isto.
Deus não descarta quem erra. Ele é especialista em transformar nossos maiores fracassos em testemunhos poderosos. A sua história não termina no momento da sua queda. Ela recomeça com ainda mais força no momento do seu arrependimento. A graça de Deus não foi feita para os perfeitos. Ela veio para alcançar os quebrados, os que reconhecem que precisam dele. Quando Deus olha para você e pergunta: "Tu me amas?", não é para te acusar ou te humilhar. É para te lembrar que, apesar das suas falhas, ainda existe um propósito incrível para a sua vida. É um chamado para voltar para casa. Pedro se levantou daquela conversa na praia como um novo homem. E no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele pregou com uma autoridade tão grande que quase 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. O mesmo homem que negou Jesus por medo de uma serva, agora proclamava o nome dele com ousadia diante de multidões. Deus pode e quer fazer o mesmo na sua vida. A sua queda não é o seu destino. Deixe o amor de Jesus te restaurar hoje. Permita que ele transforme sua dor em propósito e sua vergonha em testemunho. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé agora mesmo. Comente aqui embaixo: "Senhor, eu te amo apesar das minhas falhas." Deixe essa ser a sua resposta ao chamado de recomeço dele. E se você foi abençoado por este vídeo, não guarde só para você. Inscreva-se aqui no canal Creia na Palavra, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem e compartilhe este vídeo com alguém. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir que Deus ainda não desistiu dele. Muito obrigado por nos assistir. Fique firme na fé, pois o mesmo Deus que restaurou a Pedro é o Deus que está pronto para restaurar você. Um grande abraço e até a próxima.